Olá, está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques de hoje. Estádio Maracanã, o abandono do maior do mundo. Chape de volta a campo emociona torcedores. Grêmio é goleado na Copa Santiago. E no segundo bloco, nosso assunto é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. A gente já falou aqui no programa da situação de abandono do Maracanã. E as condições do estádio, que é considerado o templo do futebol, continuam preocupantes. Inaugurado em 1950, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol daquele ano, o Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e mundial. Palco de competições dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e a Rio 2016, recebendo as cerimônias de abertura e encerramento. No entanto, os órgãos responsáveis estão mais para irresponsáveis e ignoram esse legado do esporte brasileiro. Sem dono, sem lei. Na justiça, hora é de um, hora é de outro. O gramado do Maracanã perdeu a cor, faltam cadeiras nas arquibancadas, centenas delas estão largadas pelos cantos, além de roubos e furtos de objetos valiosos do local. Após a entrega do Maraca para o Odebrecht administrar durante a Rio 2016, o Comitê Olímpico e o governo do Rio de Janeiro deveriam devolver o estádio nas mesmas condições que encontraram. Não foi bem o que aconteceu. O caso mais grave é que a cobertura recebeu peso de 189 toneladas e o projeto previa um limite de 81 toneladas, além do buraco feito no meio do campo para a cerimônia final das Paralimpíadas. O governo não quer o estádio. O Rio atravessa uma das maiores crises econômicas da sua história. Enquanto isso, o maior do mundo, como é conhecido, fica relegado a segundo, terceiro, sabe-se lá qual plano. Lamentável essa situação do Maracanã. E em jogo amistoso, a Chapecoense voltou a campo contra o Palmeiras. É o primeiro jogo da equipe catarinense depois da tragédia e a renda será revertida aos familiares das vítimas. Sobrou carinho e emoção dentro e fora das quatro linhas. Torcedores dos dois verdões dividiram a arquibancada em paz. Todos se sentiram privilegiados em estar ali. Os primeiros da fila para entrar na Arena Condá, curiosamente, foram os palmeirenses. Uma situação nova para eles. Já para quem torce para o outro Verdão, o do Oeste catarinense, os caminhos que levam àquelas arquibancadas eram conhecidos, mas dessa vez tiveram um contorno emocional diferente. A gente perdeu vários amigos, delegação, tudo, né? Então é forte. Eu perdi mais de 40 amigos, né? Então a dor é bem forte. A taça da Copa Sul-Americana foi entregue ao goleiro Jackson Follmann, que não segurou as lágrimas. Os outros dois sobreviventes do acidente, Alan Ruschel e Neto, também tiveram essa honra. Logo depois, no pódio, os familiares das vítimas receberam medalhas de campeões. Nada mais justo, afinal, foi por eles que o amistoso foi realizado. A renda de mais de R$800 mil será destinada às famílias das vítimas. O momento também foi de ansiedade por conhecer cada um dos novos atletas, que buscam, pouco a pouco, tirar o foco do passado e olhar para o presente. A bola finalmente voltou a rolar e ali todo mundo queria a mesma coisa, o gol. O primeiro foi dos visitantes, com Rafael Veiga. Mas não demorou muito para que Douglas Grolli fizesse a torcida relembrar como é soltar o grito de gol. No segundo tempo, com as duas equipes bastante modificadas, Amaral virou para os donos da casa. Vitinho ainda empatou para o Palmeiras. E o resultado pareceu sob medida para um jogo com tanta amizade envolvida. O empate contra o Palmeiras foi o pontapé inicial de uma temporada muito importante para a Chapecoense. E no meio de tantas caras novas, fica até difícil para o torcedor traçar expectativas para o que vem por aí. Eu vi hoje uma atitude bacana que certamente vai fazer a torcida da Chapecoense jogar junto com a equipe. Muito legal a iniciativa. E nós lembramos que amanhã, quarta-feira, Brasil e Colômbia também fazem amistoso com a renda destinada aos familiares das vítimas do acidente da Chape. E esse jogo tem transmissão ao vivo aqui na TVE, às 9h30 da noite. E na Copa
Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Paulista venceram seus jogos e fazem a final. Será? Primeiro vamos ver os gols. A primeira semifinal foi entre Paulista de Jundiaí e Batatais. O Galo do Japi abriu o placar com o Maurílio de cabeça. O ritmo do jogo mudou logo na primeira jogada da etapa final, quando Molter ampliou para o Galo. A equipe de Batatais sentiu o golpe e o Paulista se aproveitou. Em apenas 2 minutos, Molter e Brian ampliaram para 4-0. O Batatais chegou, levando perigo e descontou em cobrança de pênalti. Nada que ameaçasse a vaga do time de Jundiaí, sacramentada com Matheus Silvestre. Depois foi só esperar o tempo passar para confirmar o retorno do Galo para uma final da Copinha, após 20 anos, quando venceu o Corinthians no Canindé em 97. O Timão, aliás, que bateu o Juventus da Moca por 3-0. É a 4ª vez consecutiva que o Alvinegro vai para a final da Copa São Paulo. Os gols que deram a vaga ao Corinthians foram marcados por Carlinhos, Marquinhos e Fabrício Oia. Pois o Paulista de Jundiaí, que goleou o Batatais, foi excluído da competição pelo uso irregular de jogador. Mas o caso é mais grave do que parece, pois o jogador em questão, o zagueiro Matheus Rodrigues, falsificou o seu nome e idade, transformando tudo em caso de polícia. Assim, o Batatais é quem vai decidir o torneio com o Corinthians. O jogo é amanhã, dia do aniversário da cidade de São Paulo. E falando em São Paulo, pela Copa Santiago, o tricolor paulista goleou o Grêmio 4-0. Os gols foram todos no primeiro tempo. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Brenner, cobrando com perfeição, abriu o placar. São Paulo 1-0. Aos 15 minutos, depois da tentativa de Rodrigo, Paulo não desperdiça e aumenta para os paulistas. 2-0. 2 minutos depois, o Grêmio sai jogando errado e Brenner aproveita, tira o goleiro Breno da jogada e amplia. São Paulo 3-0. Novamente ele, Brenner, o nome do jogo, em contra-ataque rápido, faz o 4º gol do jogo e o terceiro dele. 4-0 e tudo decidido no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo só administrou o resultado. E o Grêmio vai pegar nas quartas de final o 3 de fevereiro do Paraguai na quinta-feira. Já o Inter enfrenta a Ponte Preta amanhã às 7 da noite. Vamos a um rápido intervalo e na volta falamos sobre a Acergues, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, e as suas atividades. Agora eu converso com o vice-presidente da Acergues, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, o Guilherme dos Santos Souza. Ele vai nos falar sobre as atividades e a importância do esporte para deficientes visuais. Prazer em lhe receber aqui. Seu Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. A Acergues, no ano passado, promoveu uma série de atividades de reabilitação e também esportivas para cegos. O que a gente pode esperar desse ano? Esse ano é um ano especial para a Acergues. Dia 20 de outubro, a gente completa 50 anos. Não é todo dia. Sim. E a Acergues, ela tem uma história interessante. Inicialmente, era uma entidade de defesa de direitos. Com o passar dos anos, ela passou a ser uma entidade prestadora de serviço, né? Sim. Então, nós temos, assim, atividades permanentes, que é de reabilitação, como serviço social, acompanhamento psicológico, oficina de orientação e mobilidade, que é o uso da bengala, oficina de tecnologia assistiva, que é o uso do computador, do celular, por cegos, né? E oficina do ensino do sistema Braille. E nós temos uma outra linha de atuação muito interessante, que são atividades esportivas, sociais e culturais. E esse ano passaremos o ano inteiro comemorando os 50 anos da Acergues. 50 anos, 50 anos. E nós teremos algumas atividades esportivas, como de 28 a 30 de abril, a segunda etapa da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, um Quando evento é que nacional. Inicia? Dia 28. Guilherme, dia 28 de abril. Dia 28 de abril. E de 20 a 22 de outubro, mais um evento nacional, que é o Grand Prix de Judô, né? Onde judô é um esporte que cegos estão muito bem, né? Então, nós temos uma série de atividades. A gente pretende editar um livro contando a história da Acergues esse ano, fazer um documentário. Pois não? Na tela, a gente está vendo ali imagens de futebol 5, que é também uma modalidade esportiva da Acergues. Fala mais um pouquinho para a gente a respeito do futebol. Assim, ó. Nós praticamos
várias modalidades, tá? Futebol de 5 para cegos, futebol de 5 para pessoas com baixa visão, atletismo, judô, goalball, xadrez e esse ano estamos também começando a praticar natação, né? É bem diversas as atividades nas SERGs. E qual é a importância para o deficiente visual poder exercer essas atividades? Bem, a reabilitação básica, digamos assim, eu sempre digo, tira a pessoa do fundo do poço. A atividade esportiva, ela aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança, a pessoa cega passa a acreditar nela mesma. Porque se a pessoa cega não acreditar nela mesma, a sociedade não vai acreditar. E o esporte, a atividade esportiva, é muito interessante para isso. Uma atividade que começou ano passado é cegos andando de bicicleta, né? Sim, o pedal da inclusão, exatamente, que foi uma campanha bem interessante. Aquela bicicleta com 2 lugares, né? Então, nós interagimos com a comunidade, é uma atividade muito interessante. E, para tanto, a SERGs passou a fazer a arrecadação de tampinhas de garrafa PET. É verdade. Nós aqui da Fundação Piratini todos nos articulamos e juntamos muitas tampinhas para essa campanha, para que vocês pudessem comprar mais bicicletas. Agora, nós estamos já com um grupo de bicicletas suficiente, 10 bicicletas, e no ano de 2017, as tampinhas serão para comprar bengalas para serem doadas a pessoas cegas que não tenham condições de comprar, né? Certo. Que participem da oficina de orientação e mobilidade, porque uma bengala para uma pessoa cega, eu sempre digo, é o seu habeas corpus, né? Ela garante o direito de ir e vir. É verdade. Guilherme, e para quem quiser colaborar com as campanhas e os deficientes visuais que quiserem participar da programação das atividades das SERGs, qual o telefone de contato? É gratuita a participação? Como é que é? Não, a atividade é gratuita e o telefone da Associação de Cegos é o 3225-3816. É o que está aparecendo na tela, né? Exatamente. Esse telefone sempre foi o telefone da SERGs, né? Sempre. Desde que eu tenho 60 anos e desde, sei lá, 12, 13 anos eu conheço esse telefone. Certo. Seu Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui, sobretudo pelas orientações e as informações das inúmeras atividades que vão acontecer ao longo de 2017. Muito obrigada pela sua presença. E por hoje era isso, pessoal. E não esqueça que você também pode assistir o Plano de Jogo pela internet. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Muito obrigada.